Filtros são recursos de transformação de dados que estão presentes no ECA na guia Pré-Process. Os filtros são classificados em dois grupos principais: supervisionados e não supervisionados. Esses, por sua vez, estão divididos em outras duas categorias, de atributo e de instância. Filtros supervisionados levam em consideração a classe da relação, enquanto nos não supervisionados, a classe, mesmo que existente, é desconsiderada, ou vendo de outra forma, a classe é tratada como um simples atributo. Filtros de atributos têm o seu processamento baseado nos atributos da relação. Fazendo uma analogia com uma planilha, esse tipo de filtro é aplicado a partir das colunas. Já os filtros de instância são baseados nas linhas, ou instâncias da relação. Vamos carregar o conjunto de dados já estudado íris para que possamos visualizar os tipos de filtros. Então, clicando no botão Choose, podemos ver filtros supervisionados e não supervisionados. Esses, por sua vez, estão divididos em filtros de atributo e filtros de instância. Para o nosso primeiro exemplo, vamos relembrar o que fizemos no capítulo 7. A gente usou o conjunto de dados íris e criamos 3 grupos. Usamos agrupamentos e criamos 3 grupos do conjunto de dados íris. Depois comparamos com a classe do conjunto de dados, com a classe real que existia no conjunto de dados íris. E se a gente quiser atribuir um novo atributo com o número do grupo atribuído a cada instância, ou seja, se eu quiser criar no meu conjunto de dados uma nova coluna dizendo a que grupo ele foi atribuído, em vez de apenas ver o grupo de forma textual. Então a gente pode fazer isso usando um filtro, o filtro Add Cluster, que pode ser encontrado clicando no botão Choose, aqui em Filter, na pasta Supervisor, dentro de Attribute. Então aqui a gente tem o filtro Add Cluster. Aqui a gente pode definir o tipo de cluster que queremos utilizar. Já está definido aqui o que foi usado no capítulo 7, que é o Simple K-Means. Só que a gente tem que definir o parâmetro numClusters, que define o número de clusters como 3, assim como a gente fez no capítulo 7. Então, selecionado o algoritmo e o número de clusters, damos OK. Agora, tudo pronto, tudo que precisa ser feito é clicar no botão Apply para aplicar o filtro. Vamos observar aqui que imediatamente quando eu clicar em Apply, vai surgir uma nova coluna, Cluster, que é a 6ª coluna depois de Class. Vamos clicar no botão Edit, e aqui a gente vê o resultado. Então eu tenho uma coluna com a Class, que tem o tipo da íris, e uma coluna Cluster com o cluster a qual cada instância foi atribuído. Então temos o cluster 1, 2 e 3. Normalmente o cluster 3 vai coincidir com Virginica, o cluster 1 com Versicolor e o cluster 2 com Septosa. Nós vimos lá no capítulo 7 que alguns agrupamentos foram feitos errados se comparados com a classe. No capítulo 10, a gente viu que o ECA pode realizar uma seleção de atributos, dessa forma destacando
os que são mais importantes para a classificação. Porém, lá no exemplo que a gente viu, a relação de atributos mais importantes gerada foi criada de forma textual, pelo nome ou pelo índice do atributo. E se a gente quiser gerar uma relação apenas com esse subconjunto de atributos, apenas com os atributos considerados mais importantes para a classificação, a gente pode fazer isso usando um filtro. Para esse exemplo, vamos carregar o conjunto de dados já conhecido nosso, Weighted Nominal. A gente pode observar aqui que nós temos 5 atributos, mas um deles é a classe, mas o total é de 5 atributos. Antes da gente fazer a seleção de atributos para ver quais são os atributos mais importantes, vamos fazer uma classificação dessa relação com todos os seus atributos usando Naive Bayes. Vamos anotar o desempenho e depois, com a seleção de atributos, a gente faz uma nova classificação e verifica se o desempenho melhorou, piorou ou ficou igual. Então vamos aqui em Classify, selecionamos Naive Bayes, deixamos os parâmetros como estão e clicamos em Start. Então o que a gente pode ver aqui? Que 8 instâncias foram classificadas corretamente. A taxa de acerto foi de apenas 57%, ou seja, 6 instâncias foram classificadas de forma incorreta. Então vamos agora fazer a seleção de atributos e testar a classificação de novo. Então vamos em Filter Choose. O filtro para essa tarefa é o Attribute Selection. Ele pode ser encontrado na pasta Supervised e Attribute. Então a gente tem aqui Attribute Selection. Selecionado o filtro, não vamos alterar parâmetros, podemos clicar em Apply. Observe que quando a gente clicar em Apply, o número de atributos aqui vai diminuir, que ele vai deixar apenas os mais importantes. Então clicamos em Apply. Então veja, ficamos com Outlook, Humidity e Play. Então o algoritmo entendeu que os atributos temperatura e se está ventando não são relevantes para a classificação. Vamos agora então novamente classificar essa relação com esse subconjunto de atributos. Então a gente clica em Start e veja que o resultado, o desempenho foi bem melhor. Tivemos 11 instâncias classificadas corretamente, o que equivale a 78%. Antes o total de instâncias corretas era 8, com 57%. Então a gente viu que a seleção de atributos melhorou muito o desempenho do classificador. Claro que isso pode às vezes não acontecer. Também, às vezes, a seleção de atributos vai deixar o desempenho semelhante ao conseguido sem fazer a seleção de atributos. Porém, além de melhorar o desempenho, é importante lembrar que a seleção de atributos ela reduz o tempo de processamento, ou seja, o custo computacional, torna a apresentação dos resultados mais simples, simplifica o processo de transformação de dados, entre outras vantagens. No nosso último exemplo de filtros, vamos falar de discretização. A discretização transforma dados numéricos em discretos ou nominais. Ela é especialmente útil em algoritmos que não suportam dados numéricos, ou mesmo que tratam esses dados numéricos como se fossem dados nominais. Uma utilização clássica da discretização é para aplicar regras de associação em dados numéricos.
A discretização normalmente vai criar intervalos de valores nominais a partir dos dados originais numéricos. Então, por exemplo, todos os dados que estejam entre 12 e 17 são transformados num dado nominal representado por 12-17. E esse valor é atribuído às instâncias que tinham essas informações numéricas originais. Um exemplo de discretização a gente pode ver aqui nos próprios dados do ECA com a relação weighted nominal e weighted numeric. Então, o weighted nominal é uma relação, é uma versão discretizada de weighted numeric. Então, o weighted nominal a gente já conhece. Vamos abrir aqui o weighted numeric. Então, podemos ver aqui que duas colunas, em vez de valores nominais, como é no weighted nominal, elas estão na forma numérica. Vamos então aplicar uma discretização nesse conjunto de dados. Então, o filtro para essa tarefa é o discretize, que ele pode ser encontrado aqui em filter choose, na pasta unsupervised e na subpasta attributes. Então aqui a gente tem discretize. O objetivo é fazer uma discretização semelhante à que a gente viu que foi feita com os dados de weighted. Para isso a gente vai definir a substituição dos valores numéricos para 3 valores nominais. Para isso a gente vem no editor genérico de opções e altera bins de 10 para 3, ou seja, queremos 3 valores nominais. Clicamos em OK e clicamos em Apply. Então a gente vem aqui nos atributos Temperature, a gente pode ver que eles foram alterados, deixaram de ser numéricos e foram discretizados. A gente pode ver que o valor atribuído tem relação com o valor original dos dados. Clicando aqui em Humidity, também a gente pode ver que a informação foi discretizada. Uma outra forma de visualizar o resultado é vindo em Edit e vendo a aplicação dos dados discretos nominais que o ECA fez na relação.